Agora, o fato é o seguinte, o fato é que nos últimos 50 anos, a infiltração de inimigos dentro das igrejas, tanto católicas quanto protestantes, foi um negócio monstruoso, monstruoso. Tem aquele famoso depoimento da Bella Dodd, que fala da infiltração comunista na igreja a partir da década de 30, ordenada pessoalmente por Stalin. Né? E ela mesma confessa, né, que ela infiltrou ali, sei lá, alguns milhares de pessoas. Isso uma agente. E dizia que tinha não sei quantos mil agentes trabalhando. Então você vê até que ponto foi a infiltração. Né? Olha, sugiro que você leia, por exemplo, o livro do Malachi Martin, que se chama Windswept House, a casa batida pelo vento, né? Que é a história da sacanagem interna da Igreja Católica feita por inimigos, caras que estavam lá realizando o rito satanista dentro do Vaticano e que ao mesmo tempo preparando, vamos dizer, preparando a cama de gato para tirar o João Paulo II da cátedra. Isso aconteceu mesmo, tanto que na internet tem até a lista da correspondência. O livro é escrito como se fosse um romance, mas tem a correspondência com a realidade, é total, total, total. Então tem até a lista de que personagem corresponde, o personagem do romance corresponde a que pessoa na realidade. Né? Mas quem conhece a história nem precisa ler a lista, porque você já sabe imediatamente. Né? Tem lá, aparece um sujeito, um cardeal alemão chamado Johann Rein Vernunft. Você imagina quem é. Né? É o Bento XVI, evidentemente. Né? E assim por diante. Tem outro, parece, cardeal Mastroianni, né? Que era o Casaroli, o gostosão. Né? E assim por diante. Então você fica sabendo tudo o que foi feito desde dentro para destruir a igreja. Por exemplo, para infiltrar psicólogos homossexuais ou pró-homossexuais, de modo que ele selecionasse os padres candidatos no seminário pela sua preferência sexual. Quer dizer, o sujeito tem verdadeira vocação sacerdotal, a gente exclui. Né? Agora ele chega aqui desmunhecando, está aprovado imediatamente. 30 anos depois aparece essa epidemia de pedofilia, obviamente. Né? O cara que vem me dizer que o homossexual não tem nada a ver com pedofilia, eu digo, olha, então você olha aquele vídeo do Luiz Mott falando sobre, né, a exposição, o Museu do Sexo, ele falando daquele jeito todo deleitoso, né? E afagando a bunda de uma estátua de bebê. Você vê, se isso não é propaganda da pedofilia, o que é então? Né? E assim por diante. Aliás, falando nisso, nós recebemos aqui na nossa casa, tivemos a honra de receber, durante 2 dias, a visita da doutora Judith Riesman, autora dos livros Kinsey, Crimes and Consequences e Sexual Sabotage. Ela conta a verdadeira história do Kinsey. Né? O Instituto Kinsey foi o que desencadeou nos Estados Unidos a chamada Revolução Sexual, Sex Lib, nos anos 50. Graças ao famoso relatório Kinsey, que dizia ser uma pesquisa imensa, né, provando que os costumes sexuais, verdadeiros costumes sexuais nos Estados Unidos, não eram o que aqueles que a moral estabelecida estava apregoando, mas que, ao contrário, todo mundo estava cometendo adultério, todo mundo era viado, todo mundo era pedófilo, né, e dizendo até que as relações sexuais entre pais e filhos eram benéficas para a saúde mental das crianças, né? E aquilo teve um impacto enorme. E isso mudou o Código Penal americano. Ele descriminalizou uma série de condutas. Né? A partir daí, aparece, por exemplo, a revista Playboy, o Hugh Hefner, fundador da Playboy, ele disse desde o início que o propósito dele era divulgar as ideias do Kinsey, popularizar as ideias do Kinsey. E isso teve um impacto enorme. Né? Foi a partir daí que todas as condutas sexuais possíveis e imaginárias foram consideradas todas cientificamente normais. Só que acontece o seguinte, a doutora Riesman descobriu que todos os dados do Kinsey, não é um ou outro, todos eram falsificados. Todos. Ele disse que, por exemplo, fez pesquisa entre a população normal, não, ele fez a pesquisa entre presidiários, sobretudo gente condenada por crimes sexuais. Então pega lá a conduta de um pedófilo condenado e multiplica aquilo por 10 mil e faz de conta que aquilo é a conduta normal da população. Por exemplo, ele diz ali que metade das mulheres casadas tem casos fora do casamento. Eu digo, mas o que é isto, meu Deus do céu? Isso é absolutamente impossível. Né? E foi a partir daí, se prevalecendo o Kinsey, que apareceu esses movimentos. Movimento
abortista, gaysista, etc, etc. Então, se vocês têm coragem, têm alguma honestidade, né, leiam os livros do Dr. Judith e veja, o Kinsey era tão perverso, que ele contratava pedófilos para que tivessem relação com crianças de 2 anos de idade, e depois fazer relatório para ele. Inclusive pegou um cara que era nazista, um comandante de campo de concentração, e pagava o cara, vai lá, come os menininhos e me conta como é. Só que depois ele não precisava nem isso, ele começou a comer os menininhos ele mesmo, ele e a mulher dele, porra.